Gênesis 3, esse é um capítulo muito importante da Bíblia. Eu me atrevo a dizer que é um dos capítulos, se não o mais importante da Bíblia, porque Gênesis 3 não é apenas um relato, um mito, uma outra forma de contar como é que a humanidade se originou, onde teve origem a humanidade. Gênesis 3 é um relato profundo, um retrato profundo das falhas humanas, das características humanas, de como o ser humano age diante das suas próprias falhas. Eu espero que vocês fiquem até o final, porque vai valer a pena ver Gênesis 3. Vai valer a pena entender Gênesis 3, como vai ser explanado aqui. Certo? Eu vou ler primeiro os versículos. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu sempre faço, lendo os primeiros versículos, depois colocando no slide para vocês. Gênesis 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, eu vou ler do versículo 1 ao 8. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Do versículo 1 ao 8, a gente pode ver como acontece o pecado. Mas como acontece o pecado não só aqui, como acontece o pecado em todas as situações. O versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O mal, ele escolhe o lado desprotegido. A serpente falou primeiro com a mulher. E é muito interessante perceber isso porque a mulher, ela foi feita da parte sensível de Adão, né? A mulher, ela tinha uma natureza mais delicada que a de Adão, né? Ela tinha essa sensibilidade de ter que ser cuidada por Adão, porque pertencia a uma parte sensível de Adão, que era a costela. E a serpente usa a mulher, né? O mal, ele sempre vai atingir primeiro o lado desprotegido. O mal, ele é covarde. Ele sempre vai precisar ir primeiro para onde não há proteção. Ele sempre vai ter que achar um ambiente onde não tem proteção para aquele ataque. O mal, ele tem esse padrão. Astuta, inteligência pervertida. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. A serpente, que é a personificação de Satanás, ela é inteligente, mas só que é uma inteligência pervertida. É uma inteligência que Deus deu, mas uma inteligência que foi pervertida. Então, por isso que usa o astuto. Não comereis de toda árvore do jardim? Meia verdade. Esse é um outro padrão do mal. Quando o mal, ele atinge nossa consciência, né? Antes da gente olhar o pecado como algo agradável, a gente tem que perverter alguma lei. A gente tem que distorcer alguma lei antes, para que aquilo pareça certo, para que aquilo pareça inofensivo, e a gente possa lidar com aquilo com a consciência mais leve, pelo menos temporariamente. Então a meia-verdade não é só uma estratégia de Satanás, mas isso é um reflexo da nossa consciência antes de fazer algo errado. E também ele coloca sempre o evangelho como um fardo pesado. Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele sempre tenta colocar o evangelho como se fosse algo muito difícil de segurar, como se fosse algo muito penoso. Nossa, Deus está te obrigando a fazer algo muito difícil, né? Deus está mandando você ser casto, Deus está te mandando Deus está te dando tanta ordem, né? Deus está te privando de tanta coisa. Isso é um fardo muito pesado de carregar. Não comereis de toda a árvore do jardim, por que não? Né? Então, é uma outra estratégia, né? Colocar como se Deus estivesse privando a gente de algo, né? Quando na verdade não é bem isso. Isso reflete na humanidade depois da queda, que é algo que pensamos, né? O evangelho, ele é sempre mostrado como um fardo pesado, né? Como uma imposição, né? Como algo cheio de restrições, né? Sempre mostra esse lado e nunca o lado misericordioso, o lado grandioso de Deus, né? A gente nunca é convidado a entender esse lado. O povo, o mundo, sempre costuma mostrar
o evangelho como fardo pesado, principalmente hoje, né, como algo cheio de restrições e imposições de Deus. Algumas pessoas costumam até dizer que o céu é um suborno, né? O céu é um suborno que você tem que obedecer certas regras para poder ir para o céu, né? Isso mostra uma completa ignorância a respeito da Bíblia, né? Não conhecer realmente o Espírito de Deus. E eu coloquei também discussões a respeito da serpente, né? Porque algumas lendas rabínicas, né, colocam que a serpente andava ereta e depois que veio a maldição dela rastrejar sobre a terra. Mas a parte exegética também identifica ela como Satanás e alguns autores também identificam ela como um instrumento usado por Satanás. Mas o que fica mais próximo de alguma base bíblica, né? O que fica mais próximo da Bíblia é que era a personificação do próprio Satanás, porque Deus amaldiçoou a serpente, né? Tornou a serpente maldita mais do que todos os animais. Então, Deus não iria amaldiçoar algo que não fosse a personificação do próprio Satanás. Então, existe um consenso maior quanto a isso, né? Quanto que a serpente seja de fato o próprio Satanás. E assim Deus disse, ele usa Deus, Elohim, e não Yahvé. Porque Deus, se você for traduzir Elohim, que significa deuses, né? A gente vai mais para um conceito pagão. E não Senhor, né? Que é Yahvé, que vai para o conceito mais monoteísta, né? De Deus como único e soberano. O fato de Moisés ter tido cuidado em trocar essa expressão em um relato tão importante, mostra que a serpente tinha a intenção de abalar a fé de Eva, né? Quebrar a imagem de um Deus soberano na mente de Eva, né? Mesmo que de forma sutil, só trocando algumas palavrinhas aqui e ali. E eu coloquei a tentação de Jesus no deserto, em Lucas 4, versículo 1 ao 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele, teve fome, e disse do diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra para que se transforme em pão. Ou seja, ele tenta sempre abalar a fé de Eva com um certo ceticismo, né? Como se ele fosse detentor de toda a lógica e pudesse quebrar a lógica que Deus instituiu, né? Então, o diabo ele sempre vai tentar fazer isso ao decorrer da Bíblia. Por último, mentira é a marca do maligno, falsos profetas. A gente tem que ter noção de que mentira é a marca do maligno, mas mentira é a marca dele e da sua semente, né? Porque a gente vê que quando Deus ele institui o plano redentor, na semente da mulher, né, vai ter duas sementes. A semente que são os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos do maligno, que são aqueles que seguem o maligno. Então, a mentira vai ser a marca, assim como a verdade é a marca dos filhos de Deus, a transparência é a marca dos filhos de Deus, pregar a verdade, a mentira vai ser a marca dos filhos do maligno. Então, toda pessoa que vai perverter a lei de Deus, que vai distorcer a lei de Deus, e vai ser algo bastante, cada vez mais ao longo da história, isso é algo construído de forma muito, muito arquitetada, né? Então, sempre que tiver alguém distorcendo a lei de Deus, pervertendo a lei de Deus, não importa se isso é para te chamar do evangelho ou para que você saia do evangelho, sempre que se perverter o evangelho, mesmo que seja dentro do evangelho ou fora dele, isso é uma marca do maligno, isso é uma marca de falso profeta. E isso aponta muito para os tempos de hoje. Muitas pessoas dentro da igreja, porque a gente acha que Satanás é aquele que vai aparecer para que a gente não acredite em Deus e vai para o inferno, né? Mas não, é muito mais profundo do que isso. A distorção que a serpente faz aqui, com a palavra de Deus, é a mesma distorção que os falsos profetas vão fazer, e que fazem no fim dos tempos. Eles pervertem a palavra de Deus para que a gente saia do caminho correto, para que a gente profane o nome do Senhor. O falso profeta, ele é uma peça central aqui nesse versículo. Porque a mentira vem principalmente deles, vem principalmente daqueles que pervertem a lei de Deus e que profanam o nome do Senhor, né? Como quando a gente vê lá em Levítico, sede santos, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, você tem que ser santo, você tem que ter cuidado onde é que você está pisando, onde é que você está andando, para que você não profane meu nome. Então, quando a gente não tem cuidado em ver o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo na internet, e se tudo que aquelas pessoas, aqueles pregadores estão passando para a gente, se está realmente de acordo com o que a gente está lendo aqui, por isso a importância de você entender as Escrituras, entender a Bíblia, a gente prestar atenção a que esses
que esses pregadores estão falando, se está algo distorcido, se está algo de acordo com a Bíblia, é muito importante para que a gente não seja enganado assim como Adão e Eva foi enganado, entende? Então, por isso a profundidade desse relato. Esse relato aponta também para mentira como a marca do mal. A mentira é a marca do mal. Então, a mentira ela sempre vai perverter, ela sempre vai distorcer, ela sempre vai se mascarar para captar e roubar a inocência, roubar a pureza, assim como roubou a pureza de Eva, que é roubar a pureza social, a inocência. E vai ser sempre muito velado, né? Porque a gente sempre tem mania de achar, né, que Satanás é aquele que vem nos tentar em casa e dizer pra gente blasfemar contra Deus, pra gente acabar indo pro inferno, né, e fazendo coisas erradas. Mas não. Ele trabalha, principalmente agora no fim dos tempos, de uma forma muito mais sinuosa, de uma forma muito mais arquitetada do que a gente imagina. Por isso, cuidado de prestar atenção nesses pregadores de internet, porque a mentira ela acontece principalmente dentro do evangelho. Esse é o cuidado que a gente deve ter. Versículo 2 ao 3. Eva tinha uma ideia enfatizada da ordem de Deus, nem tocareis. É muito interessante que Eva, ela enfatiza a ideia, né, do fruto proibido, né, que Deus diz assim, você não pode comer do fruto proibido, porque senão você vai morrer. É como se Adão tivesse tido tanto cuidado para que ela não comesse daquilo, tivesse enfatizado, né, porque a ordem ela foi dada a Adão, ela foi dada ao homem, lá em Gênesis 2, quando ele diz, comereis de toda árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis. E depois que ele criou a mulher. Então essa ordem foi passada para Eva, só que eu acho que houve um cuidado de Adão, de que Eva não chegasse nem perto daquela árvore, para que ela não comesse, para proteger ele e ela, proteger a carne dos dois, porque ambos eram uma só carne. Então qualquer coisa que acontecesse com ela, iria acontecer com ele também, porque eles eram unidos em uma só carne. Ao mesmo tempo em que essa ordem, a gente pode ver que Adão enfatizou isso para ela, a gente também pode perceber de que, por mais que ela não tivesse a mesma noção de Adão do fruto proibido, ela tinha a noção do perigo que existia do fruto proibido. Discussão da serpente. Essa discussão de Eva, né? Essa disposição de Eva de discutir com o mal, discutir com a serpente, que representa o mal que há em nós mesmos, né? Representa muito a nossa consciência antes do pecador fazer algo errado, né? Digamos assim. Ele sempre conversa com a própria consciência antes de daquilo para parecer inofensível, daquilo parecer que é necessário de ser feito de alguma forma. Há sempre uma conversa entre a gente e a nossa própria consciência. E versículo 4 ao 5, certamente não morrereis, negação do juízo de Deus. Esse certamente morrerás, quando você vai vendo a lei, lá em Êxodo, lá em Levítico, cada vez que alguém comete algum pecado muito grave, né? Cada vez que alguém transgride alguma lei, sempre tem certamente morrerás, certamente morrerás. Tanto pela pena capital, tanto pelo próprio Deus indo penalizar aquela pessoa e matando ela com fogo vindo do céu. Mas esse certamente morrerás sempre aparece depois de algum pecado grave. Quando alguém fosse cometer algum pecado, sempre aparecia o certamente morrerás. Não farás determinadas coisas, pois no dia em que fizeres, certamente morrerás. Não comerás da árvore do fruto proibido, pois certamente morrerás. Esse é um juízo recorrente de Deus na Bíblia, o certamente morrerás. E aqui ele nega esse juízo de forma explícita. Ele mostra que a consequência fatal não irá acontecer. Ele consegue convencer Eva de que a consequência do pecado, que é a morte, porque o contrário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Ele consegue convencer Eva de que ela certamente não morrerá. Há uma missão de distorção da verdade. Satanás, quando ele fala que a mulher vai ser como Deus, no dia em que comer do fruto proibido será como Deus, ele fala uma verdade, porque de fato ela será como Deus. Mas ele omite o fato de que ser como Deus resultará em desgraça, porque a mente de Adão e a de Eva não aguentaria o peso de ver o pecado, não suportaria a compreensão do que seria o mal, porque eles estavam nus, eles estavam em inocência, então eles não suportariam o mal. Então, de fato, eles seriam como Deus, não é uma ironia, mas Satanás ele omite a consequência disso, né? Porque ele sabia da consequência disso. Ele de fato acreditava que Deus privou ele de ser Deus, que foi a queda do Satanás, e ele sabia que a consequência disso foi a desgraça. Então, ele omitiu, né? Ele continuava acreditando de que Deus tinha privado ele de ser Deus,
Mas ele sabia que a consequência daquilo tinha sido a desgraça e a ruína dele. E ele omitiu isso de Eva, né? Porque o mal, as tendências maliciosas sempre vão tentar contar pra gente de que o mal é algo inofensivo, é algo que a gente está sendo privado, é algo que a gente precisa, e é algo que não vai fazer mal, que não vai me matar. É algo que não vai nos corromper. Nossa consciência também, quando a gente, antes de cometer um erro, a gente sempre vai tentar omitir da gente a consequência daquele erro, de alguma forma. O homem já era a imagem e semelhança de Deus. Eva queria ser como Deus, mas ela se esqueceu que ela era a imagem e semelhança de Deus. E isso era o máximo e o melhor que ela podia ter. Porque ser como Deus não é possível, não é possível a criatura ser como o Criador. Né? Então, Deus já tinha dado todos os atributos, tudo que ele podia dar, que fosse permitido a um Criador dar a uma criatura, já tinha sido dado. Mas no auge da ilusão do pecado, ela achou que ela ainda não tinha algo ainda não pertencia a ela, ela achou que ela não tinha liberdade, e que a liberdade dela só seria conquistada quando ela fosse como Deus, quando ela fosse o próprio Deus, ter exatamente a mesma experiência de Deus. E a blasfêmia, né? Porque a gente tem a tendência de achar, de separar todos os outros pecados da blasfêmia, mas toda vez que nós achamos que Deus está nos privando de algo, que a providência está privando a gente de algo, né? O que leva a gente a buscar o bem ilusório, né? Buscar os bens do mundo de forma ilusória por achar que a gente está sendo privado pela providência divina. E isso, de certa forma, é um atentado ao Espírito Santo, um atentado à providência divina, um questionamento. Todo tipo de questionamento à providência divina é uma blasfêmia. E é algo muito recorrente nos pecados em geral. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, esses são os versículos chaves que deram a base para os pecados capitais. E também a violação dos 10 mandamentos, né? A gente consegue, inclusive tem muitos autores que fazem essa associação, é bem comum na parte exegética que façam essa associação de que o pecado quando estava acontecendo aqui, foi na verdade uma transgressão de alguns dos 10 mandamentos, né? A cobiça, ela queria algo que não era dela, que é ser como Deus, né? Ela colocou outros deuses diante de Deus. Ela colocou Satanás acima de Deus, né? Que seria a idolatria, não colocar outros deuses diante de mim. Então, muitos autores fazem essa associação do pecado de Eva, né? De como ela tinha sido tentada, né? Com a transgressão dos 10 mandamentos e os pecados capitais. Fruto proibido, objeto de tentação e ilusão. Então a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente quiser associar esse capítulo com alguma outra coisa, com alguma outra situação, o fruto proibido ele representa o objeto de tentação, a ilusão. Aquele bem ilusório que você está tentando alcançar, que o pecador está tentando alcançar no momento. Deu também a seu marido e ele comeu com ela. Aqui a gente pode ver uma hierarquia quebrada, porque Adão, ele tinha a incumbência de cuidar da mulher. Então, a gente entende daqui que ele deveria conduzir, né, o que deveria ser feito ali, no intuito de protegê-la de qualquer coisa, ou de liderar, né, de cuidar de Eva como ele estava cuidando de toda a criação. Então, a hierarquia foi quebrada, né, porque Eva que passou a conduzir a situação aqui, Eva que pegou do fruto e deu para ele. Então, é nesse sentido que a hierarquia foi quebrada, o peso comunitário do pecado. O pecado ele nunca é individual, ele sempre vai atingir alguém, algo, uma parte da sociedade. Todo pecado, se você for analisar bem, sempre vai fazer que você tenha alguma falta, sempre vai fazer que algo em você esteja faltando, algo fuja do seu potencial de servir mais. Então, em algum nível, em algum grau, esse pecado ele vai atingir o outro, com o sentimento de Adão. Como eu disse, aquela hierarquia foi quebrada, né? A mulher conduziu essa situação, mas ela conduziu com o consentimento de Adão, porque, como o próprio Deus fala, quando ouviste a voz de tua mulher, né? Ele estava conduzindo, ele estava encarregado de cuidar a mulher, de cuidar da mulher, de cuidar de Eva. Então, ele deixou de conduzir essa situação e isso foi com total consentimento. Então, a culpa maior, a maldita é a terra por causa de ti, né? Como Deus vira para ele e diz isso, né? Então a culpa maior da terra ser maldita é de Adão, justamente porque ele tinha esse papel, esse encargo de conduzir as situações, de liderar e de cuidar do jardim como um todo, e de Eva também, que apesar de especial, também era uma extensão da criação, que ele estava encarregado de cuidar também. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus.
cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A nudez representa vulnerabilidade, humilhação. Então a gente vê que lá no final de Gênesis 2, a gente viu que eles estavam nus e não se envergonhavam. Aqui eles já se envergonhavam, porque eles já tinham perdido a inocência, eles já tinham perdido a noção do que... Eles já tinham perdido a pureza que o paraíso dava a eles, né? Eles haviam comido de uma árvore que era a oposta da árvore da vida, era a árvore da ciência do bem e do mal. Então, a partir desse momento, eles olhariam para a própria nudez e iriam perceber que tinham perdido aquele estado de inocência, perdido o estado de pureza que o paraíso havia dado para eles, junto com a árvore da vida. E a nudez passa a representar aqui, a partir de agora, a nudez vai passar a representar a humilhação, um estado de vulnerabilidade, as vestes feitas por eles mesmos. Eu vejo esse folho de figueiras muito mais do que uma falsa independência, porque muitos autores conseguem enxergar isso aqui, né, o que está totalmente certo, como se fosse eles tentando cobrir o próprio pecado, né, por justiça própria. Eles têm fazendo folhas de figueira as próprias vestimentas para tentar fazer a própria propiciação, né. Eles estavam tentando cobrir o próprio pecado, né, pelas próprias mãos. O que estaria errado, porque só Deus poderia cobrir nossos pecados, só Deus poderia cobrir nosso estado de vulnerabilidade, só Deus poderia nos justificar nesse sentido. Mas eu também vejo que isso representa muito a falsa modéstia, né? O que a gente revela da gente por fora, o que a gente veste, o que a gente fala, como a gente se comporta no externo, não revela. Nada disso é importante para Deus. Tudo que é importante para Deus é que está dentro de nós. Então a falsa modéstia, ela pode ser ligada a Adão tentando fazer as próprias vestes para cobrir o próprio pecado. Porque não adianta você colocar as vestes de sacerdote, se vestir como parte do sacerdócio de Cristo, se comportar como se fosse alguém do sacerdócio de Cristo, vestir essas folhas de figueira, sendo que por dentro e por baixo há muito pecado. Então, eu vejo isso também. E é interessante tocar nisso, porque Deus ele sempre convida o pecador a aparecer para ele como pecador, né? Ele sempre convida o pecador a se aparecer como pecador. O próprio sacerdote, quando a gente chegar lá em Levítico, a gente vai ver o dia da expiação, que era uma vez por ano, que era o dia mais importante, que era quando ele ia chegar perto da Arca da Aliança, que ele ia entrar lá no templo. E era um dia, assim, que qualquer erro, qualquer falta, ele poderia ser morto com fogo que viria do céu, né? Então, nesse dia, na hora que ele fosse entrar na Arca da Aliança, ele tinha que entrar, ele não deveria vestir as vestes sacerdotais. Ele teria que vestir as vestes do povo, tirar aquelas vestes do pontificado dele, né? Tirar as vestes religiosas dele, as vestes majestosas de ouro, e colocar as vestes simples. Ele teria que entrar como representante do povo, assim como Cristo representou o povo, sendo julgado pelos pecados. Então, ele teria que entrar como povo, como pecador, ali, naquele dia de expiação. Era quando ele ia chegar perto de Deus. Então, ele tinha que entrar dessa forma. E eu vejo aqui que Deus ele queria que Adão e Eva se apresentasse agora para eles, mesmo depois de ter comido o fruto proibido, se apresentasse como pecador. E não colocasse as suas vestes e tentasse cobrir o pecado para aparecer diante de Deus. E as ofertas voluntárias em Levítico. Entender esse erro de Adão e Eva de ter se escondido, né, ter escondido o próprio pecado com as próprias mãos, é muito importante porque quando a gente chega nas ofertas voluntárias lá de Levítico, né, que as pessoas tinham que levar os sacrifícios, mas as ofertas voluntárias elas tinham que ser da sua própria vontade, ou seja, a gente tinha que ter consciência, né, de que aquilo não poderia ser algo religioso, não poderia ser algo ligado a uma ordem, uma restrição, uma imposição, né? Uma restrição, uma imposição. Então, teria que ser algo ligado ao Espírito de Deus. Teria que ser algo genuíno. Entende? Então, eu acho que é pautado nessa vontade de Deus de querer os nossos corações genuinamente contritos, arrependidos. Então, é isso que ele esperava de Adão e Eva aqui, e é isso que ele esperava daqueles ofertantes em Levítico. Eu estou colocando algumas coisas que talvez para quem é iniciante, como essas ofertas voluntárias, seja um pouco mais difícil de entender. Mas vai ser interessante anotar, porque quando chegar lá nesses capítulos, vai fazer muito mais sentido. A gente vai conseguir associar muito melhor. Então, mesmo que não entenda, de fato, essa associação das ofertas voluntárias com o fato de Adão e Eva ter se coberto com as folhas de figueira, mesmo que não entenda isso com toda profundidade, eu acho que vale a pena anotar para que, quando chegar lá, vai fazer muito sentido. E o fato de Deus querer também que eles se apresentem como pecador também apontou para a obra de Cristo.
Cristo ele estava tão vulnerável, né, na cruz. Olha a imagem da cruz. Ele se apresentou, ele carregou literalmente, né, o peso de todo o pecado da humanidade. Então, ele se apresentava para Deus, ele estava se oferecendo para Deus como oferta, como pecador, né, e não como sacerdote, o sumo sacerdote. Isso reflete no desejo de Deus de ver Adão e Eva como pecador, porque ele não conseguiu, porque eles se vestiram com folhas de figueira, cobriram o pecado, a falsa modéstia, né, e isso pode ser associado com a obra de Cristo, dele ter se apresentado como pecador, dele ter carregado o peso do pecado nas costas, para que houvesse redenção. Tudo isso representa o desejo de Deus de um coração arrependido, de um coração contrito. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Contato rotineiro mais último. Ou seja, a forma com que o versículo é colocado, né, parecia que esse contato, esse encontro com Deus era rotineiro, embora fosse ser o último, né, porque já teria algo de diferente por causa do pecado. Escondeu-se Adão e sua mulher. Afastamento provocado por eles, ou seja, o afastamento que o pecado gerou, né, a ponto de Deus colocar espadas flamejantes, né, e os lançar para fora do jardim. Esse afastamento foi provocado por eles. O pecador, quando ele peca, Deus não se afasta dele, ele que se afasta de Deus. Entende? Esse versículo mostra isso pra gente. Vergonha e culpa. Vergonha e culpa é um sentimento inerente à humanidade falha. Toda vez que nós erramos, é natural a culpa e a vergonha, né? Agora, o que nós iremos fazer com essa vergonha, né, e essa culpa, como nós iremos lidar com esse sentimento, aí já se diferencia. Mas é inerente a todos nós, o sentimento de vergonha e de culpa, quando nós falhamos em algo. Nossa consciência denuncia dessa forma naturalmente. O mal é covarde, ocultismo. O fato de Adão e Eva se esconder depois de pecar é muito interessante porque o mal no mundo, né, as tendências malignas no mundo, nunca vai ficar à luz, sempre vai se esconder, né? Tudo que é feito de errado sempre fica às escuras, né? Implicante porque Deus vê tudo, né? Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Mas o pecado, ele foi resultante da falta da fé. Então, a falta da fé faz a gente achar que, por a gente se esconder, a gente está protegido, porque ninguém está vendo, Deus não está vendo, né? A gente se esconde. E o mal, ele tem esse movimento também, o que pode ser relacionado com as práticas do ocultismo, né? As práticas que se cometem dentro do ocultismo, de alguma forma, sabe-se que aquilo é errado e se esconde, não pode vir à luz. Eu coloquei o capítulo de Jeremias, versículo 23, capítulo 23, do versículo 23 a 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não eixo eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E temi, intimidade substituída pelo temor. A partir de agora, todo contato com Deus, depois da queda, né? Todo contato seria recheado de reverência e temor. Nunca terá mais aquela intimidade, né? Aquele contato íntimo que Deus tinha com Adão e Eva. Será sempre com temor, sempre seguindo rituais, sempre seguindo certas restrições para que esse contato possa acontecer, e ainda assim, um breve contato, né? Me lembra muito Moisés, quando estava no monte, que ele enxergou Deus, né, só por uma fresta, né? E tamanha a abdicação dele, né? Ele estava em total jejum há um bom tempo. Ele estava afligindo sua alma de uma forma tão surpreendente, e mesmo assim ele conseguiu ver só pela fresta. Então, esse versículo mostra que a partir de agora esse contato com Deus iria ser diminuído, e que para ele acontecer teria que ter muito temor, muita reverência. Que a gente vai ver nos episódios bíblicos que vão se seguir. Os contatos com Deus serão assim. O mais interessante desse capítulo é que a gente pode tirar padrões que estão em nós, né? De quando erramos, né? A nossa luta com a nossa própria consciência antes de errar ou antes de sucumbir ao erro, né? A luta com a nossa consciência, a gente enxerga esses padrões aqui, a vergonha e a culpa de ter pecado, né? O confronto de ficar frente a frente com a razão, né? De saber que nós estamos pecando e mesmo assim pecarmos, né? Então, esse capítulo ele revela padrões sobre como nós agimos, né? Diante de nossas falhas. Eu acho que esse é o mais interessante. É não só a gente saber como foi que Adão e Eva caiu, como foi que se seguiu a história da Bíblia, mas a gente tirar pra gente. Porque vai ficar mais fácil da gente entender toda a lei à luz do Novo Testamento, se a gente refletir esse capítulo em nossas falhas, em como nós somos. Que é o que deve ser entendido aqui, para além do relato da queda. Eu ia avançar
é o juízo de Deus, que é do versículo 9 ao 19. Ainda faltam 2 sessões, que é o juízo de Deus, do versículo 9 ao 19, e a promessa, o plano de redenção, que vai do versículo 20 ao 24. Mas como está sendo muito extenso, e a sessão do juízo de Deus é uma sessão mais longa, né, que precisa de mais detalhe, né, porque é o juízo de Deus sobre Adão e Eva, eu vou deixar essa para o próximo vídeo, para que a gente possa explorar mais, e vou deixar esse vídeo só para os outros primeiros versículos que são como aconteceu a queda, certo? Espero que vocês tenham gostado. Gênesis 3, como vocês podem ver, só esses primeiros versículos a gente pode tirar tanta coisa, levar tanta coisa para nossa vida, a gente pode ser confrontado aqui de tantas maneiras, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário, segue o canal na rede vizinha para apoiar todo esse trabalho que eu estou construindo aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Gênesis 3, que é a segunda sessão de Gênesis 3, do juízo de Deus sobre Adão, Eva e a serpente.